Estamos iniciando mais um programa Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, entrevistando nessa oportunidade o professor Nélio Artiles, que vai nos explicar particularidades da epidemia de H1N1, que atualmente já começa a se insinuar em nosso país. Eu queria inicialmente agradecer ao professor Nélio por sua presença. Sei que é um professor, um médico muito ocupado nas suas atribuições como médico e como diretor da Faculdade de Medicina, mas teve a consideração de comparecer aqui conosco. Professor Nélio Artiles, qual a origem e a diferença do H1N1 com os demais vírus que produzem o quadro gripal? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, o professor César, né, amigo de longa data, e ninguém melhor para ele, né, conduzir esse programa Mais Saúde, né, pessoa que sempre lutou, né, pela saúde pública, e eu fico muito feliz de estar aqui, César. Na verdade, o vírus influenza, ele tem uma origem, curiosamente, em animais, né, em aves, inclusive aves aquáticas, o influenza, de uma forma geral, que é o causador da gripe. Os vírus, vocês sabem que o vírus é uma estrutura muito pequenininha, muito microscópica. Ele é muito menor que uma bactéria, ele é muito menor que qualquer fungo. Ele é uma estrutura tão pequena, mas tão pequena, que a constituição dele, durante um tempo, até se questionou se é um ser vivo, porque ele é feito apenas de um código genético, um RNA ou um DNA, como nós temos, e envolto de proteína, ele não tem célula. Então, esses vírus, eles precisam da célula para entrar na célula, usar toda a energia daquela célula para se multiplicar. Então, esses vírus, durante um tempo, ficou se pensando, se ele não tem organela, né? Se ele não tem substâncias que dão energia, se ele não se move, isso não é nem ser vivo. Mas depois percebeu-se que é um ser vivo que tem uma inteligência biológica impressionante. Hoje existe todo um conhecimento dos genomas virais e esses vírus são capazes de causar várias doenças. E tem vírus de todos os tipos, né? O vírus RNA, vírus DNA, mas o vírus HIV, que é hoje muito famoso, né? Que causa tanto transtorno, que tem inclusive uma inteligência perfeita, ele ataca exatamente o sistema imunológico, então ele vai exatamente no ponto para permitir a ele que ele continue se reproduzindo. O vírus da rubéola, o vírus do sarampo e tantos outros vírus aí. E bactérias são outros germes. Mas o vírus influenza, ele tem essa origem a nível principalmente nas aves aquáticas. E na verdade, esses vírus da ave, normalmente ele não infecta o homem. Mas é claro que alguns desses vírus têm a capacidade de mutação, de multiplicação e modificação da sua constituição muito, muito rápida. Então, às vezes, ele consegue se adequar e se adaptar ao ser humano. Hoje, todo mundo ouviu falar na gripe aviária, algum tempo atrás, né? É um desses vírus que consegue entrar no ser humano. E, recentemente, nós tivemos, em 2009, uma epidemia do H1N1, que é um outro tipo de influenza. Nós temos 3 tipos de influenza, o A, B, C, sendo que o C é pouco da epidemia no ser humano, mas o A e B é o que mais frequentemente causa, principalmente o A. E em 2009 nós tivemos o H1N1, que é um tipo de A. Que perceberam o seguinte, deram o nome de quê? Gripe suína, né? Por quê? Porque o porco, diferente da ave, ele é meio que um laboratório vivo. Ele é capaz de se gripar com a gripe da ave, ele é capaz de se gripar com a gripe do homem, né? E ele é capaz de se gripar com outras gripes de outros animais. A célula do porco é capaz de juntar esses vírus e o vírus faz uma mutação a tal ponto que ele devolve para o homem, né, um vírus completamente adaptável. Foi o que aconteceu com o H1N1, que é um vírus que vem a partir de suíno. Então nós temos aí um grande causador de gripe, que é o vírus influenza, o H1N1 é só um deles, né? O H3N2 tradicionalmente é o que causa a gripe sazonal. Quando a gente fala sazonal tem a ver com épocas, né, da estação do ano. Anualmente nós temos as pandemias, né? Vamos dizer assim, é como se fosse uma pandemia, né? Porque todo ano nós temos, na época do inverno, outono e inverno, a gripe sazonal. E é claro que existem os rinovírus, adenovírus, que não são influenza. Para influenza, são vírus que causam resfriado. O resfriado é aquilo que você tem febre, uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, uma tosse boba,
Congestão nasal que demora 3, 4 dias, você está bom. A influenza é a gripe. A gripe é aquilo que te deixa caído, febre, dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar importante, e tosse importante, que você pode ficar uma semana até 10 dias, às vezes até mais, de uma forma bem caindo o seu estado geral. Então, o vírus influenza é diferente dos outros vírus, obviamente, tem origem animal, né? Mas a adaptação ao ser humano é que faz com que haja todo esse processo, né, de infecção. Porque as mutações são permanentes. São permanentes. Né? E são ao acaso. Algumas encontram um campo propício, não é? Como foi o caso da varíola, por exemplo, que era inicialmente bovina, depois se instala na mão das ordenhadeiras, etc. Então, nós podemos imaginar, professor Nélio, que com o processo de globalização, existe também uma globalização dos complexos patogênicos? Sim, a gente pode com certeza dizer isso. Sabe por quê, César? Vamos tentar aqui, até para poder a gente atualizar já o assunto em questão, que hoje mais preocupa todo mundo, que é a questão do H1N1. Né? Está todo mundo preocupado da nova epidemia ser igual de 2009, que matou tanta gente. As pessoas não percebem que a gripe sempre matou. Sempre houve um índice de morte por gripe. Eu não estou falando de H1N1. Eu estou falando de H3N2, que é a gripe sazonal. A gripe de todo ano, gente, mata. Tá? As pessoas, principalmente, que têm risco, fatores de risco, como é o caso, por exemplo, do idoso, né, da criança, da gestante, o que o H1N1 faz, de uma certa forma, de uma forma um pouquinho mais agressiva e tornando de uma forma mais fácil, talvez, de disseminação, mostrar o que já acontece com o vírus da gripe. Quando você tem uma globalização, quando você tem a perspectiva que a mesma epidemia que acontece na América, no hemisfério norte, provavelmente a que vai chegar aqui, provavelmente, cada vez que o vírus entra numa célula diferente, ela encontra antígenos ou proteínas diferentes. E com isso o vírus vai pegando aquelas proteínas daquela célula e vai se modificando. Então é óbvio que não é exatamente o mesmo vírus da hemisfério norte que será exatamente o mesmo daqui, mas terá um padrão parecido. Agora, na época do inverno americano, nós tivemos uma coisa que chamou a atenção. A epidemia de gripe lá foi um pouquinho mais longa. Agora, coisa de janeiro e fevereiro, houve uma prevalência maior da infecção influenza e mais do H1N1. Então, nós já sabíamos que isso ia acontecer aqui. Como postergou um pouquinho mais, chegou até final de fevereiro, muitos dos viajantes do carnaval, né, do Brasil, que vão para lá, chegaram lá, voltaram para cá. E começou, então, precocemente, por isso que a pergunta, por que começou a gripe agora? Né? Não era para ter começado mais lá na frente? Porque provavelmente, quando prolongou a epidemia lá da América, né, as pessoas trouxeram para cá o vírus. Então, precocemente começou aqui a circular. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco e já vou deixar no ar a pergunta do bloco seguinte, que é: quais são os principais sintomas que caracterizam o H1N1? E se nós já temos H1N1 aqui no Brasil e na nossa região no presente ano? Terminamos aqui o primeiro bloco, um cafezinho, um copo d'água e já voltamos. Fique conosco.